Entendi. E vamos falar então aqui agora um pouquinho, né? Que eu acho que muitas das pessoas que a gente vê no Instagram que estão um pouco curiosas em relação ao processo de criação do podcast, ao processo que seria tipo de um podcast profissional. Você consegue Certo. dizer tipo quais são todas as etapas, né? Desde o cara que, pô, pensei, tive uma ideia, quero fazer um podcast, qual que é o processo que ele tem que fazer para ter o seu primeiro podcast no ar de forma talvez não super profissional, mas de uma forma legal. Certo, acho que a primeira coisa que você precisa fazer e pensar para começar a fazer o seu podcast é ter a sua motivação. Qual que é o motivo de você estar fazendo o seu podcast? Por que você está fazendo ele? Qual que é a sua pretensão em fazer ele? É só porque tá todo mundo fazendo, tem gente que tá ganhando dinheiro com isso, você quer tentar surfar nessa onda aí também? Enfim, qual que é a sua motivação? Porque isso vai ditar os próximos passos e o quanto você está disposto a investir, tanto de tempo quanto de dinheiro, para poder botar o seu podcast no ar. Então, sabendo a sua motivação, por que você está fazendo ele, você começa a ir para a próxima etapa, que é para quem que você está falando. Então, quem que é o seu público? Sabendo a sua mensagem, sabendo por que você está fazendo, você passa a escolher melhor o seu público e segmentar melhor o seu público. Uma coisa que precisa ficar clara é que podcast é uma mídia de nicho, não adianta você tentar falar para todo mundo. Eu sempre uso esse exemplo de que se você vai tentar um podcast de entretenimento, se você vai tentar fazer humor, por exemplo, você vai competir com gente muito grande. E é um funil muito gigante de pessoas para você atingir. É muita gente ao mesmo tempo para você atingir, né? Então vai ser muito difícil de você conseguir se destacar no meio de um monte de gente que já faz esse tipo de conteúdo. Tipo, você fazer uma página de conteúdo, fazer um canal no YouTube, um podcast de humor, por exemplo, você vai competir com, sei lá, o Whindersson Nunes, sabe? É muito mais difícil essa parte de competição. Tipo um oceano vermelho. Então, exatamente. É basicamente um oceano vermelho. Você tem muita gente produzindo e muita gente há muito tempo já produzindo. Então, pense em podcast como nicho de fato. Quem que é o seu público? Para quem que você está falando? E ele vai... Não se importe muito com, sei lá, milhões de downloads ou qualquer coisa do tipo. Se importe em falar para as pessoas certas e outra coisa que é importante do podcast é a criação de comunidade. Então, tem essa ideia de criação de comunidade porque funciona muito. E acho que é o mais legal do podcast, essa parte de criação de comunidade. Você poder falar para as pessoas que você gosta sobre os assuntos que você gosta, sobre o que ela quer saber e criar um vínculo ali emocional com aquelas pessoas, até porque pensa que as pessoas vão passar um bom tempo com você consumindo o seu conteúdo ali ao longo do tempo, né? Então, vai ser, invariavelmente, vocês vão se ser mais próximos, ainda que você não saiba nem quem é a outra pessoa que está ouvindo. Depois disso, depois de você definir o seu conteúdo e definir para quem que você está falando, e aqui no definir quem você está falando, você pode fazer aplicação de personas, de público-alvo, você pode fazer esse tipo de estudo também que funciona. Você vai começar a planejar, de fato, a parte mais técnica. E a primeira parte técnica é escolher o formato do seu podcast. Ele vai ser entrevista, ele vai ser bate-papo, ele vai ser você sozinho, qual que é o formato dele. Todos os formatos têm seus prós e contras, eles têm suas vantagens e desvantagens, então escolha aí e veja o que funciona melhor no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não tem problema. Só uma dúvida nisso que você disse. Tem uma coisa que eu já vi o pessoal falando no Flow, por exemplo. O Flow, eles não se autodenominam entrevista, mas o modelo de podcast dele é bate-papo. Ou é entrevista? É meio entrevista, meio bate-papo, assim. Pegar o Flow como exemplo, eu não gosto de pegar eles como exemplo. Por quê? Porque tanto o Monark quanto o Igor já produziam conteúdo para a internet há muito mais tempo do que o Flow existe. Então o Monark já vinha com um público de 10 anos de criação de conteúdo na internet que já acompanhava ele, já sabe quem ele já fez campanha publicitária, as pessoas já viram o rosto dele. E mesmo assim, o ROI do Flow chegou só 2 anos depois. Então foram 2 anos tirando dinheiro do bolso para fazer o negócio funcionar. Até ele começar a se pagar. Foram 2 anos. Foram 2 anos do negócio sendo tirado do bolso deles realmente pro Flow funcionar. Porque eles, como é presencial, né, eles pagavam o translado do convidado, como era em Curitiba antigamente, eles pagavam o translado do convidado para ir até Curitiba, o translado do cara do aeroporto até o local da gravação, onde eles iam dormir, etc. Isso tudo era pago com o dinheiro deles. Então, assim, demorou um tempo pro negócio fazer. Parece que foi do dia para a noite, mas demorou 2 anos. Demorou 2 anos.
Eu tinha em mente que tinha demorado, mas 2 anos, tá ligado? Foram 2 anos. 2 anos tirando do bolso. 2 anos tirando do Caraca, bolso a mano. grana. Claro que o projeto acabava sendo pago porque eles já tinham outras fontes de renda, né? Então, não foi dificultoso nesse sentido, mas eles fizeram o negócio dar certo só depois de 2 anos. Então eu não gosto de usar eles como exemplo porque eles já tinham público. A gente começa sem público nenhum, praticamente. A gente começa sem ninguém ouvindo a gente, ninguém querendo saber. E é por isso que a estratégia de pensar em conteúdo de entrevista barra bate-papo, para mim, funciona melhor se você pensar em assuntos ao invés de convidados. Por quê? Porque você não tem a abertura nem o networking que o Flow tem, ou que o Podpah tem, ou enfim, as assessorias de imprensa aí por aí tem, para trazer gente o tempo inteiro que vai trazer público para o seu podcast. Então é melhor você se posicionar por conteúdo, porque através do conteúdo você consegue convidar pessoas ou até mesmo repetir convidados, porque eles vão agregar alguma coisa a mais no seu conteúdo, além de só a história de vida deles ou só de algum papo e tal. Então, assim, pensando, claro, em podcast de forma profissional. Se você quer só conversar com seus amigos, fique à vontade, você pode juntar com eles aí um dia na semana, abrir o Discord, sei lá, e enquanto tá jogando, estão fazendo um podcast e tudo mais. Não tem problema nenhum. Depois de escolhida essa parte de fazer a sua o seu formato, né, de podcast, você parte para coisa mais técnica, que é a escolha de microfone. E aí, para simplificar, eu sempre opto por escolher microfones que são USBs. Não é esse aqui que eu estou utilizando, mas um microfone USB já vai resolver bastante assim do seu problema, porque ele é plug and play. Você plugou e pronto, já está resolvido o seu problema de áudio aí. Eu recomendo os da marca Arcano, que é uma marca chinesa, white label, né? Então é um produto chinês que eles colocam a marca deles e vendem, a gente faz uma curadoria e tal. Que Caraca, nunca ouvi falar. é um valor acessível, sabe? Então, tipo, por R$100, R$150, você consegue comprar um microfone de qualidade aceitável e elevar o áudio do seu podcast muito mais. E aí, um outro parêntese aqui é que, ao invés de pensar na câmera que vai estar no seu podcast, eu penso que você deve escolher o melhor microfone que você puder escolher com o orçamento que você tem. Se você tiver que usar o seu celular como webcam para poder fazer o seu podcast com uma qualidade de áudio maior e superior, faça isso. Não escolha pagar 5 mil, 3 mil, sei lá, numa câmera DSLR para você ter uma imagem muito boa e escolher um microfone de R$30, de R$50 para fazer o seu podcast. Faça o contrário. Pega um microfone de, sei lá, R$2.000 e escolhe uma câmera usada, velha, ou então usa o seu celular mesmo para fazer a câmera, do que o contrário. Opte sempre por dar prioridade para o áudio, porque ele é a alma do seu podcast.